Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Eu vou aqui rodar minha paginazinha do Instagram para ver se eu estou online. Eu estou online, né? Então estou vendo aqui agora, né? Continuamos na nossa atividade essa semana com bastante coisa, bastante celebração, bastante, vamos dizer, atividades em geral, né? Muitos trabalhos, vamos dizer, lá no trabalhos científicos, né? Então estamos fazendo muita coisa, né? E sábado, inclusive, tem pelo menos 3 celebrações, 2, uma na igreja, uma na capela e a terceira aqui com vocês. Né? Então tem bastante atividade sábado. Sábado vai ser um dia bem agitado. Né? E entrou alguém, quem foi? Oi, Marcelo, boa noite, paz e bem. Marcelo, também conhecido como Diácono Aleluia. Né? Não é gozação, o sobrenome dele é Aleluia. Né? Mozinho está aqui também, né? Daqui a uns minutinhos a gente começa. O título da reflexão de hoje é um título provocativo. E eu vou tratar uma questão, que é uma questão que sempre me chamou a atenção, mas eu vou aplicar essa questão nos dias de hoje. Eu acho que é sempre importante isso, que a gente faça uma reflexão para a gente primeiro entender a passagem. Paz e bem, Marcelo. Primeiro entender a passagem e depois entender o contexto dela, né? Uma vez que entendeu a passagem, o contexto, aplicar ela nos dias de hoje, na vida da gente. E acho que essa aplicação é o mais importante, né? Essa aplicação é o que mais me chama a atenção e que eu acho que é uma coisa pouco feita. Aliás, até me angustia um pouco isso quando eu vejo as pessoas fazendo a reflexão, e aí tem algumas formas de fazer a sua reflexão, a sua homilia, né? Alguns ficam falando de qualquer coisa, menos das palavras daquele dia. Outros não, fazem uma reflexão teológica, uma aula de filosofia, não há nada da palavra daquele dia. E tem alguns que fazem um escrutínio, descem ali na rebimboca da parafuseta, se estava escrito em hebraico, se estava escrito em grego, se tinha um iota ou não tinha um iota e não sei o quê. Tudo bem, você está num curso de teologia bíblica, talvez isso faça sentido, mas para a população não tem nenhum sentido. E por fim, aqueles que eu acho que vale a pena. Aqueles que pegam a palavra, leem a palavra, refletem a palavra e aplicam ela na vida. Porque às vezes, sabe, eu acho que o pessoal faz umas coisas muito estéreis. Ou resolve falar de uma coisa que não tem a ver. Né? Eu tento sempre que a gente entenda isso. Né? A gente tem que usar, sim, a Sagrada Escritura, mas a gente tem que entender ela no dia de hoje. Inclusive, eu vi um padre que eu sigo, e ele está fazendo um conjunto de vídeos no YouTube, e ele vai propor as 10 heresias modernas que nós temos hoje em dia. E a primeira justamente era negar que Jesus é uma pessoa, né? Estou falando em fazer a hermenêutica, exatamente.
né, negar o lado humano de Jesus. E isso é importante por quê? Porque querem trabalhar Jesus separado do dado social, do dado cultural, da vida dele. Bom, está na hora, vamos começar. Né? Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Está proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. Também muita gente da Judeia, de Jerusalém, de Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que ele providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimissem. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. E acabou de entrar o meu querido Fábio Sotero, e entrou mais alguém aqui, Marque Silva 36, eu não estou sabendo quem é. Sotero Marque Silva, boa noite, paz e bem. Diane acabou de entrar, boa noite, paz e bem. Essa reflexão de hoje, ela tem uma grande questão. Começa com Jesus chegando à beira do mar e pessoas de todas as regiões chegam. Observa que ele está na Galileia. Muita gente de lá o segue. Há também pessoas da Judeia, que ficam um pouco acima, de Jerusalém, que fica um pouco abaixo, e da Idumeia, ali do lado. Mas lá do outro lado do Rio Jordão, do Tiro e da Sidônia, tem vindo gente para cá. É muito interessante essa distribuição, por quê? Porque estão vindo judeus, estão vindo gente de um território que tem pagão e judeu, e gente que é uma área claramente de pagão. Por que isso talvez seja tão importante? Para mostrar aqui o primeiro ponto. Tá? A mensagem é para o mundo inteiro. Né? A mensagem é para todas as pessoas, para todos os povos. Eu me lembro, inclusive, uma vez que eu li a carta a Diogneto. Ela é do século IX, 800 e alguma coisa. E na carta a Diogneto diz que os cristãos vivem conforme os costumes de todos os países, de todos os povos, de todos os locais, porque eles são de todas as pátrias e são estrangeiros em todas as pátrias, porque a pátria deles é o céu. Então, assim, esse texto pode ser usado para mostrar isso, que você pode ser um cristão em qualquer pátria. E eu acho que isso é muito importante para que a gente evite um grande pecado que existe hoje em dia, que é a xenofobia, né? O ódio ao estrangeiro. Né? É muito comum hoje em dia as pessoas quererem dizer: o fulano que está vindo do Haiti, da Venezuela, está roubando o meu emprego aqui no Brasil. Não façam isso, não caiam nesse tipo de discurso, porque esse discurso é um discurso xenófobo.
É um discurso que nega que você seja irmão daquele que veio. Inclusive, a própria Bíblia fala, né? A Bíblia fala. Como é que ela fala? Ela fala assim: estrangeiros. cuide bem dos estrangeiros, porque você foi estrangeiro no Egito. Vários são os versículos da Bíblia que diz que Deus protege o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então vamos entender que a mensagem de Jesus é uma mensagem que une todos os povos, que une todas as pessoas. E que qualquer coisa que sirva para desunir, para criar inimizade entre os povos, é contra a mensagem de Jesus. Em seguida, a gente vê que Jesus se vê numa situação que é tanta gente que ele pode ser comprimido, né? A gente pode até pensar uma coisa que a gente vê acontecer em alguns shows, que as pessoas são esmagadas contra grades. Então ele pede para ser colocado numa barca. E a fama dele é tão grande que algumas pessoas se jogam na tentativa de tocar nele, do tocar ficar curado. E aqui a gente vê também que coisa interessante, né? Como as pessoas que estão desesperadas, como as pessoas que sofrem, como as pessoas que estão doentes, buscam o apoio, né? Hoje eu estava voltando para cá, tinha que passar na farmácia, né? E um jovem estagiário que mora aqui perto me levou, fomos juntos lá na farmácia e depois me levou até o ponto para eu ter certeza que eu ia pegar o táxi, porque eu não consigo subir minha ladeira. Quer dizer, não consigo por enquanto, em breve eu estou subindo. E no caminho ali, de repente, a gente foi abordado por um senhor que, meu Deus do céu, o homem devia ter uns 50 e muitos, 60 e poucos. Estava procurando emprego, precisando. Ele disse que não tinha comido nada hoje ainda. E ele se aproximou da gente. E eu olhei assim e vi que o rapaz que estava do meu lado estava desconfortável. Provavelmente ele não tinha como naquela hora ajudar o homem, mas eu tenho os meus trocadinhos e dei meus trocadinhos. Ele olhou para mim: moço, isso é muito dinheiro. Não, leva, pode levar. Sabe, não era tanto dinheiro assim, acho que eram uns R$9, mas para ele era muito. Isso aí vai dar para ele comprar um salgado e um suco? É, mas para ele era muito. E eu fico pensando como as pessoas que sofrem, como as pessoas que estão angustiadas, precisam de tão pouco. E como deveria ser para essas pessoas a possibilidade de, ao tocar em Jesus, ficar curado, quanto isso significava para elas. Mas tem uma coisa aqui que eu preciso abordar hoje. Inclusive falei disso hoje lá na celebração da palavra. Que é a reação dos demônios. Os demônios gritam nessa hora: tu és o Filho de Deus. E sabe, é uma coisa que me chama a atenção. Como isso é estranho na Bíblia. Se vocês olharem bem, você tem um momento na Bíblia que Pedro fala, né? Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E ele diz: você é o Filho do Deus vivo. E quando Jesus morre, uma pessoa fala: esse verdadeiramente era o Messias. Em todos os 4 evangelhos, em toda a história das pessoas, e eram milhares,
ninguém afirma a divindade de Jesus. A não ser os demônios. Os demônios toda hora afirmam que Jesus é Deus, que Jesus é o Santo de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios afirmam. É interessante. O soldado romano que pede que Jesus cure o seu servo amado não fala que ele é o Filho de Deus. A cananeia não fala que ele é o Filho de Deus. Os 10 leprosos curados, 9 sumiram. Só um que era pagão voltou, e esse também não falou que ele era Filho de Deus. O leproso que nós vimos recentemente também não falou que ele era Filho de Deus. Os mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que viram ele multiplicar os pães, não falaram que ele era Filho de Deus. Queriam coroá-lo rei, mas Deus não. Sabe, é impressionante. E eu entendo, alguns vão dizer assim, Bernardo, mas para aquelas pessoas entenderem que estava diante de Deus, era muito difícil. Eu concordo. Aliás, até hoje tem gente que tem dificuldade de entender como Deus pode habitar, viver num corpo humano sendo um ser humano. O corpo de Jesus não era uma casca onde Deus habitava. Deus era um ser humano. E se alguém negar isso para vocês, pelo amor de Deus, corrijam ele. Mas corrijam na maior delicadeza possível. Sejam assim muito amáveis, para que essa pessoa possa entender, tá? Não é para ser duro, não é para ser ríspido, não é para dar bronca, é para tratar com profundo amor a pessoa que ainda não entendeu que Jesus é Deus e é homem. E mais que isso, sendo homem, sofreu as dificuldades de um ser humano, inclusive a dor, a doença, o sofrimento e a morte. Deus morreu. Tá? Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Helena, minha irmã, beijo. Mas olha bem, o que significa quando os demônios anunciam a divindade de Jesus? Uma vez eu fiz esse questionamento e uma pessoa virou e falou assim para mim: Bernardo, ele estava mentindo. Tá. Como assim ele estava mentindo? Perguntei eu. Jesus não é Deus? Jesus não é o Filho de Deus? Ele está falando a verdade. Ah, Bernardo, mas ele quer tentar Jesus, eu concordo. Ele quer tentar Jesus com a tentação do poder, que foi a terceira tentação do demônio no deserto, quando Jesus fez o jejum de 40 dias. Beijos para vocês, boa noite. Estou mandando um beijo para você, amor. A Lena. Vocês. Não, você. Você. Bom, mas vamos entender. O demônio é um anjo. Ele pode tentar uma pessoa? Pode. Lembre-se, pessoal, que o pecado não é invenção humana. O pecado é invenção angélica. Tá? Então, o demônio pode tentar o Senhor, sim. Mas ele está falando a verdade. Para ser muito sincero, os demônios creem que Jesus é Deus. É isso que a gente tem que entender. O demônio acredita fielmente que Jesus é Deus. Do mesmo jeito que você que está me ouvindo, porque sinceramente, se você não acredita que Jesus é Deus e está me ouvindo, eu vou ficar profundamente
impressionado. Porque eu não consigo imaginar uma justificativa para isso. Tá? Mas ele está falando a verdade de uma coisa que ele acredita. Ele está fazendo isso para tentar Jesus? Está. Mas ele acredita que Jesus é Deus. E por que que isso é importante? Você vê a importância de eu afirmar que o demônio acredita que Jesus é Deus, amor? Qual que você acha que é importante? Eu ia perguntar qual a importância disso. Ó, tá vendo? O mozinho tá virando jesuíta. Eu faço uma pergunta, ela me responde com outra pergunta. Não, eu sei, eu ia te perguntar. Eu sei, eu olhei para você. Disso? Porque a gente tem uma mania. A gente tem um preconceito. A gente acha que a pessoa que acredita em Deus é boa. E eu já ouvi, inclusive, algumas pessoas falando assim: como é que você pode fazer o bem se você é ateu? Então por quê? Porque a pessoa pressupõe que para fazer o bem você tem que acreditar em Deus. E isso leva a um raciocínio ainda mais perigoso. Que aqueles que acreditam em Deus são bons. O primeiro raciocínio é que só quem acredita em Deus é bom e, portanto, o ateu não pode ser bom. É um preconceito, é um pecado grave, porque ofende a dignidade do ser humano. Mas acreditar que uma pessoa é boa, dizer essa pessoa é boa, por quê? Porque ela acredita em Deus. Se você parte do princípio que toda pessoa religiosa é boa, você não está cometendo um pecado grave. Não. Mas você está pondo toda a sua existência em risco. Porque nem todos que acreditam em Deus são bons. E há hoje uma situação que é ainda pior. Algumas pessoas más usam o nome de Deus para fazer a maldade. Usam o nome de Deus para ganhar força, poder, prestígio, para fazer as suas maldades. Algumas pessoas são capazes de dizer que faço isso em nome de Deus. Eu prego preconceito em nome de Deus. Ah, Bernardo, só faltava. Você está louco. Não estou louco. Existe alguns cardeais que já disseram que Deus fez os pretos ligeiramente inferiores aos brancos. Existem religiosos que dizem que a mulher tem obrigação de satisfazer o homem, porque esse é o mandamento de Deus. Alguns dizem que devemos tirar determinados direitos sociais da comunidade LGBT, porque é Deus que nos ensina isso. Alguns dizem que nós devemos tirar a terra dos indígenas, porque Deus diz que nós temos que usar a terra para o benefício das pessoas. Ou seja, as pessoas usam. Esse é o máximo da corrupção. Porque essas pessoas não só dizem acreditar em Deus, mas fazem o mal, como eles usam o que Deus ensina para produzir o mal. E usam argumentos assim geniais. Mas fulano está em pecado, então ele tem que mudar. Bem, bom, só conheço uma pessoa sem pecado na terra. E ela já morreu faz tempo.
Todos estamos em pecado, todos temos que mudar. Por que a gente maltrata alguns e tolera os pecados dos outros? Não passa 6 meses sem alguém me perguntar se uma pessoa que tem uma relação conjugal com outra, mas não é casada, na igreja pode receber o sacramento A, o sacramento B, o sacramento C, o sacramento D. Eu acho gozadíssimo, porque nunca ninguém me perguntou se um racista pode comungar. Nunca ninguém me perguntou se um machista pode comungar. Um xenófobo, um apropofóbico, ele pode ser crismado. Apropofóbico é quem odeia os miseráveis, os pobres, os mendigos. Ninguém me pergunta isso. Por que determinadas pessoas têm que ser punidas, execradas, questionar se elas recebem ou não determinados sacramentos? E outras com pecados tão terríveis não são questionadas. Ah, Fernanda, boa noite, paz e bem. Por quê? Porque essas pessoas estão usando da religião para basear os seus preconceitos, as suas maldades. Essas pessoas dizem crer em Deus e provavelmente até algumas delas acreditam, mas não são boas. Essas pessoas podem acreditar que Jesus é Deus, mas elas não são boas, elas não se converteram. E algumas chegam ao máximo da iniquidade, que não só não se convertem, não transformam Jesus no seu exemplo de vida, não tentam se conformar à imagem do Jesus, que ama a todos, acolhe a todos e serve a todos, como usam da religião para praticar o mal. Agora eu te pergunto, entendem por que o demônio fala? Por que o demônio fala que Jesus é Deus? Entendem por que o demônio acredita que Jesus é Deus? Entendem por que o demônio afirma isso? Agora, tenha certeza. Se eles tentaram o Senhor, você acha realmente que os erros de uma sociedade com tantos pecados como a nossa não vão te influenciar? Pensa nisso, reflete. E se aconteceu que você tem algum desses pecados sociais, meu irmão, minha irmã, não se desespera, não. Aproveita, está chegando a quaresma, tá? Se converte. Ah, Bernardo, mas eu vou ter dificuldade. Vai. Conversão é difícil, mas eu estou aqui para ajudar. Amém? Bode, não tem jeito, eu não vou mais acabar 19h56, é 19h58 agora. Bom, espero que essa reflexão tenha sido boa, que essa reflexão tenha valido a pena. Espero que essa reflexão ajude vocês. E amanhã tem reflexão. Amanhã às 19h30 a gente se vê. Diane mandou um amém com 3 mãozinhas de oração. O Marcelo está falando sempre. Que bom, Marcelo. Tá? Eu vou mandar para a Lena para ela ver a reflexão completa, porque ela perdeu uma parte. Não deve ter entendido nada. Entendeu? O mozinho está achando que a Lena não entendeu. Lena, depois você me diz se entendeu, tá? Bom, Era para ela. eu falei que eu ia mandar um monte. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.